Fala pessoas, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou trazer aqui pra gente 4 livros de fundos imobiliários que eu li, gostei e vou dar um resuminho, falar alguma coisa de cada um deles ali, o que eu achei de cada um. Então eu vou classificá-los do quarto lugar, aquele que eu gostei um pouco menos, para o primeiro lugar, que é aquele top das galáxias. É o quê? Aquele top mais top de linha mesmo, que tinha que ficar ali, ó, na sua cabeceira de cama, beleza? E tem um outro livro que eu tô lendo aqui, só rapidinho, tá? É esse aqui, ó, TED, Falar, Convencer e Emocionar. Tem nada a ver com fundos imobiliários, né? Mas esse livro aqui é para ajudar eu melhorar essa dinâmica aqui, melhorar o Gustavo que tem aqui dentro de mim, soltar paixão pelo mercado financeiro para expressar o máximo possível aqui com vocês, para ajudar o máximo possível de pessoas. Então esse livro está me ajudando bastante, estou começando ele aqui ainda, e aqui tem uma frase logo no início dele que fala o seguinte: o que faz o seu coração bater mais forte? E aí, o que faz o seu coração bater mais forte? O meu mercado financeiro faz o meu coração bater mais forte. Mas o day trade faz muito mais, o day trade faz a gente nem dormir, né? Então esquece day trade e vamos lá para os fundos imobiliários, que são bem mais seguros, que você consegue botar a cabeça no seu travesseiro tranquilamente e receber o seu tutuzinho mensalmente ali. Então, sem muita enrolação, já aproveita, se inscreva aqui no canal aqui e bora continuar esse conteúdo. Quarto lugar, qual que é o livro que eu coloco na quarta posição? Esse livro aqui, que é Fiz para Não Iniciantes, do Arthur Losnak. Então o que eu acho? O livro, no finalzinho dele aqui, fala o seguinte: não, esse não deveria ser o primeiro livro de FI que você deveria ler, e sim, esse deveria ser o último livro que você vai ler sobre fundos imobiliários. Opinião minha, ok? Então eu vou falar o que eu achei de cada livro aqui. Para mim, os conhecimentos que eu tenho até hoje não são muitos ainda, estou aprendendo aqui com vocês aqui a cada dia. Eu li o livro, eu achei ele básico assim, sabe? E ele tem uma coisinha aqui que ele tem um sumário e ainda só que aí falta a numeração das páginas, a gente fica meio que um pouco confuso assim. E o que eu acho aqui é o seguinte: ele tem umas letras bem grandes e tem vários espaços vazios assim, e que eu acho que poderia ter preenchido mais aí com mais informação sobre fundos imobiliários. Qual que é a parte legal do livro que eu gostei? O Arthur parece que ele fala diretamente com a gente aqui nesse livro. Então ele vai escrevendo ali, parece do jeito dele ali, e você parece que está ali trocando uma ideia mesmo, assim, na lata com ele ali. Achei bem legal isso aqui. Sim, eu consegui aprender algumas coisas, então teve marcações. Se teve marcações aqui é porque eu consegui aprender alguma coisa também. Então toda leitura sempre traz informações novas pra gente, sempre traz conhecimento. Adquira conhecimento, pessoas. Isso aqui vai ajudar vocês a chegarem longe no mercado financeiro e longe na sua vida pessoal também. Então esse aqui é o quarto lugar, Fiz para Não Iniciantes, do Arthur Losnak, e ele é bem fininho, numa sentada só. Eu li ele numa sentada, comecei de manhã, de tardezinha já tinha terminado ele aqui, na empolgação que a gente é, né? Então o terceiro lugar fica para esse aqui, ó, 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários, do professor Marcos Baroni e do Jean Tozeto, um guia da Suno, esse aqui, tá bom? Esse livro é bem legal mesmo. Se você está iniciando no mercado aí, está iniciando nesse maravilhoso mundo dos fundos imobiliários, esse livro aqui vai te ajudar muito, porque tem perguntas daquelas mais básicas de todas, que a gente acha que são perguntas ridículas, que a gente às vezes até tem vergonha de fazer para algumas pessoas que entendem mais do que a gente, mas não, faça, porque não existe pergunta idiota não, tá? Então tem aquelas perguntas basiconas, por exemplo, que é a primeira: como investir em fundos imobiliários, como posso obter ganhos através de investimentos imobiliários, até perguntas mais complexas, por exemplo, o que é NOI, o que significam SCP e SPE. Então são várias perguntas, 101 perguntas assim, que você vai empolgado, vai lendo e não para. Eu li ele em 2 sentadas, é bem didático, bem fácil de ler, uma leitura simples, tranquila, e vai te acrescentar muita coisa aí na sua vida, vai te dar aqueles primeiros passos ali nos fundos imobiliários, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender também. Então bacana esse aqui. Agora para o segundo lugar é este livro daqui, ó, Guia Suno, Fundos Imobiliários, da Suno também, Marcos Baroni e Danilo Bastos. Já é mais grossinho, já não dá para sentar e mandar ele numa vezada só, então eu gastei alguns bons dias para ler ele, porque
Ele tem muita leitura fácil, mas também tem alguns termos mais técnicos que a gente precisa ir, voltar quantas vezes forem necessárias para a gente entender o que está falando aqui. Mas livro completo, vale a pena, você vai comprar, você vai adquirir esse livro aqui, vai aprender praticamente quase tudo que você precisa sobre fundos imobiliários. Então, a primeira parte fala do entendendo os fundos imobiliários, depois comparando os investimentos direto em imóveis com os fundos imobiliários. Então vai trazer as vantagens e desvantagens de você investir diretamente em um imóvel ou pegar aquele dinheiro e investir em cotas de fundos imobiliários, fazer a diversificação. Então, imóveis e mercado imobiliário, analisando os fundos imobiliários. Aí traz fundos de papel, investimentos em fundos, enfim, os riscos de investir em fundo imobiliário. É um livro bem completinho, também vale a pena. Esse aqui você vai gastar um tempinho a mais para ler, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender também. Agora, trazendo em primeiro lugar aquele livro que é cabeceira de cama, que você deveria ter ele aí obrigatoriamente, que é este daqui, o top das galáxias, ao meu ver, Fundos de Investimento Imobiliário, do Rony Antônio Mendes. Por que eu falo que esse livro aqui é o top das galáxias? Além dele ter uma linguagem fácil de entendimento, e o que ele traz pra gente? Tudo, traz tudo, simplesmente tudo que você precisa sobre fundos imobiliários. Começa com os aspectos gerais, pega a visão aqui comigo. Olha só, depois a classificação dos fundos imobiliários, depois como negociar cotas de fundos imobiliários na bolsa, depois onde encontrar informações sobre fundos imobiliários. Ele fala de vários sites, olha só que maravilha. Aprendendo a analisar um fundo de tijolo. E aí olha que legal, aprendendo a estimar preço justo de fundo imobiliário de tijolo pelo FCD, ou seja, o fluxo de caixa descontado. Até isso aqui tem. É mais complexo entender o fluxo de caixa descontado? É mais complexo. Você tem que aprender isso para fazer um bom investimento? Não necessariamente precisa aprender. Então é um capítulozinho mais complexo, você pode pular, porque o restante aqui você vai aprender de tudo sobre os fundos imobiliários, exemplo de avaliações de fundos imobiliários de tijolo. Então ele pega um fundo imobiliário específico, faz a avaliação dele ali, trazendo esses exemplos para você ver como que ele faz. Então ele traz assim planilhas, checklist que ele criou ali para fazer as avaliações dele. É perfeito, simplesmente perfeito aqui. E lá no finalzinho, para fechar o livro com chave de ouro, olha só, noções de como montar uma carteira de investimentos. Depois os inimigos e os aliados do investidor, entendendo as oscilações do mercado, porque se você comprar na euforia você pode perder dinheiro. Então você aprende um pouquinho sobre isso aqui também. Tem livros mais complexos que detalham mais esse assunto aí do ciclo do mercado, mas aqui já dá uma pincelada sobre o seu gerenciamento de carteira, acertando as contas com o leão. Até a parte da declaração de imposto de renda tem dentro desse livro imobiliário, gente. Pelo amor de Deus. E outras fontes, informações sobre fundos, e encontrando o beta, gente. O beta, a medida de volatilidade de risco ali e a taxa de desconto. Então, não tenho o que falar desse livro aqui não. Rony Antônio Mendes, o cara é o cara, tá bom? Mandou bem demais. E só para você ter uma ideia, o Rony, aquele aqui, ó. Esse aqui é o Rony. O Rony é graduado em farmácia, gente, e fez doutorado em química. Atualmente é professor associado no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas, no campus avançado de Poços de Caldas, Minas Gerais, minha terrinha, Uaiço. E ó, começou a investir em 2007 e ministra, olha que curiosidade, ministra cursos de educação financeira. E a curiosidade agora, ó, é um dos 100 mil que investe em fundos imobiliários. 100 mil, hoje em dia já temos quase 2 milhões de investidores aí nos fundos imobiliários. Esse mercado só tende a crescer, então vale a pena você adquirir esses livros aqui para ganhar conhecimento, para adquirir conhecimento, para já você entrar no mercado que tem plena expansão, beleza? Então esses são os 4 livros que eu falo dos fundos imobiliários aqui hoje. Vai lá, compra umzinho aí, começa, depois compra um mais complexo e vai comprando, cada vez que você lê um livro você vai adquirir mais conhecimentos. E isso é bom demais, gente. Tem coisa melhor do que conhecimento, não? É ou não é? Então, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.